Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre campo elétrico, ok? No campo elétrico, nós já abordamos aqui o assunto, né, de eletricidade, não é? Em física. Então, nós dividimos a eletricidade em três grandes grupos, que seria a eletricidade, a eletrostática, né, que nós estamos abordando agora, a eletrostática, né, que envolve ali a força elétrica de uma maneira ali mais estática, né, como o nome já diz, mais parada, enfim. Nós já falamos sobre os processos de eletrização ali dentro da força da eletricidade estática. Nós já falamos da força, né, elétrica. Nós vimos na última aula força elétrica, que aborda aí a lei de Coulomb, tá? Com a fórmula de força, que é igual a multiplicação das cargas pela constante eletrostática dividido pelo distância ao quadrado, né? E as forças estão vinculadas com a distância, é inversamente proporcional à distância, assim como nas leis da gravidade, principalmente a quarta lei de Newton, né, que fala a lei da gravitação, que também trata essa relação de força e gravidade, só que no campo da gravitação, né, da gravidade. E aqui, antes de falar disso, né, nós já falamos em um vídeo anterior sobre esse tipo de força. Nós temos dois grandes tipos de forças, as forças de contato e as forças de campo, né? Aquelas forças de contato são aquelas que precisam de contato, por exemplo, a normal, né? Precisa ter um contato ali entre dois corpos ou mais. E nós temos também as forças que não são de contato, ou seja, as forças, podemos dizer, forças de campo, né? Exemplo, a força gravitacional, que tem uma distância, nem sempre tem as forças que têm uma distância, a força elétrica, que nós vamos ver agora, né? Já começamos e vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, esses dois tipos de força, né? Que não necessita precisamente de contato. A gente faz analogia com a ação e o perfume ali em uma região que a gente não há um contato direto, mas a gente sente que ela tá aí, se a gente entrar no campo de atuação desse perfume, por exemplo, certo? Então, nós vamos abordar hoje a questão do campo elétrico. O campo elétrico é nada mais, nada menos que a região de atuação ali das cargas, tá ok? A região de atuação dessas cargas. Esse campo elétrico, ele se dá necessariamente por cargas, seja ela positiva ou negativa, tá? Essas cargas, elas se relacionam entre si através aí da constante de uma e da distância, né? Vai estar relacionada a isso também, vai ser em função disso também. E a carga elétrica, ela vai ter essa questão de repulsão e de atração, né? Como nós vimos na última aula, a questão de atração e repulsão dessas forças. E no campo elétrico também vai ter isso, ok? Nós vamos ter dois tipos de atuação, que é uma pontiforme por pontos, nos pontos, né? Que é chamada campo elétrico pontiforme, tá? E nós temos o campo de atuação elétrico ali uniforme, que é em placas, em pontos e em placas. Então, é chamado céu, né? Campo elétrico uniforme, né? O céu, tá? Em placas, que aí vai ter um pouco de diferença, nós vamos ver no final, tá? Nós vamos ter também aqui em campo elétrico, vamos começar aqui com a definição, tá? Definição. Então, nós vamos ter aqui a definição. Definição do campo elétrico, tá? Essa definição é nada mais nada menos que a região de atuação da força elétrica, né?
de atuação. Região de atuação, ok? Outra questão referente a isso é, por exemplo, aqui nós vamos ter, ó, a região de atuação desse campo elétrico aqui, a carga Q, e ele atua nessa região, tá? Da bola pontilhada. Então, nós vamos ter aqui também que a força elétrica vai ser igual a Q, que é a carga multiplicado por E, né? E a partir disso a gente destrincha essa fórmula, né? Se a gente colocar aqui a energia vai ser igual a força elétrica dividido por Q, né? Aqui nós vamos ter força sempre em Newton e carga Coulomb, não é? Então, nós vamos ter Newton por Coulomb, Newton por Coulomb. Então, sempre vai ser essa unidade de medida, tá? Se a gente pegar e transformar mais especificamente, vamos ter aquela fórmula aqui da constante eletrostática, o módulo das cargas, dividido pela distância ao quadrado, ok? Então, vamos ter essa outra fórmula aqui, ok? Então, aqui, se a gente for colocar, por exemplo, um título para essa questão, né? Depois da definição, a gente vai ter o chamado CEP, né? Que é aqui o campo elétrico gerado por uma força pontiforme. Campo elétrico gerado por uma força pontiforme, ok? Puniforme, por pontos, né? Então, logo após a gente tratar essa questão, né, da força elétrica gerada por um ponto pontiforme, nós vamos ter outro tópico, né, sobre esse campo elétrico pontiforme, né, que é o CEP, tá? Nós vamos ter a questão do vetor do campo elétrico. O vetor do campo elétrico, ok? E esse vetor, quando a gente chega aqui, a gente começa a entender que por que está em módulo, né? As cargas aqui em módulo, porque não interessa o sinal dessas cargas, tá? Aqui interessa sim, mais precisamente a direção dessas cargas, tá? A direção, por isso que é uma força vetorial, ok? Então, se a gente colocar aqui uma carga aqui e outra carga aqui, né? Aí aqui, nossa carga, né? Carga 1 e carga 2. Independente dos valores, a gente tem que aplicar aqui uma direção, seja para fora da carga, né? Por exemplo, para cá, para dentro dessa carga, ou para fora dessa carga, tá? Se for para fora, e se estiver indo para fora, é porque aqui é positivo. E se estiver voltando, é porque aqui é negativo, tá? Positivo sempre sai do positivo e entra no negativo, ok? Por exemplo, aqui, ó, nós vamos fazer uma carga aqui. Aqui nós temos uma carga negativa. Essa carga negativa, se ela for negativa, o vetor vai estar indo em direção a ela, tá? Por exemplo, aqui, se essa carga for positiva, o vetor vai estar saindo dela, tá? Entrando e saindo dela, ok? Agora, se todas as cargas forem negativas, por exemplo, vai ter mais, todos os vetores vão convergir para entrar nela. Se for todas positivas, eles vão estar divergindo, né, saindo delas, ok?
Então, aqui a gente sempre vai ter essa relação, né? De positivo, positivo, negativo com negativo, ok? Essa relaçãozinha aqui das cargas, certo? Qual outra coisa que eu ia falar aqui é em relação a um quadrado, por exemplo, tá? Sempre a questão ela vai te pedir para você calcular o campo elétrico, ó, por exemplo, calcule o campo elétrico, o valor do campo elétrico em um determinado ponto, tá? Sempre em um determinado ponto, ok? Tipo aqui. Aqui nós vamos ter um quadrado, aqui vai ser positivo, aqui negativo, positivo, positivo, negativo, tá? Então, sempre quando aqui vamos ter aqui em relação a esse ponto aqui do meio, tá? Então, aqui nós vamos ter, por exemplo, em relação indo para cá, essa como é que a carga positiva, ela vai estar saindo e indo para cá, né? Positiva, tá? Aqui também, positiva, aqui saindo da positiva, aqui é entrando na positiva, né? Na negativa, já tá em direção à negativa e tá em direção à negativa aqui, por exemplo, nesse quadrado aqui que nós fizemos com as cargas, para relacionar a carga. Então, ele sempre vai te pedir, calcule o campo elétrico em um determinado ponto, tá? Para você calcular. Outro tópico que nós temos é a das linhas, tá? Linhas de força. Linhas de força de um campo elétrico, ok? São as linhas de força, certo? Essas linhas de força, elas vão se dar por quê? Elas são basicamente para facilitar a nossa vida. Por quê? Suponhamos que tem aqui uma carga positiva, tá? E uma carga negativa aqui, tá? E aqui nós temos um ponto, um determinado ponto. Nós sabemos que sempre sai da positiva, né? Então, vai estar nesse sentido, né? Vai sair da positiva e negativa ela atrai. Então, vai ir para negativa. Agora, se a questão te pedisse para calcular todos os pontos, todos os campos elétricos de todos os pontos, você teria que fazer isso várias vezes. E para facilitar, existe justamente o que nós chamamos de linhas de força, né? Para facilitar essa questão. Então, nós teríamos basicamente o vetor desse ponto seria assim, para cá e para cá, né? Seria mais ou menos como se fosse um triângulo, assim, né? E a resultante a gente calcula depois, né? Cálculo de vetores, enfim. Mas esse aí é só de um ponto, né? Que é esse daqui. E se a gente tivesse que fazer de todos os pontos, né? Daria muito trabalho. Então, por isso que surgiu aí as linhas de força. Então, para facilitar, foi feito aí as linhas contínuas, tá? Linhas contínuas, ou linhas de força, né? Contínuas. Então, nós vamos ter aqui um ponto positivo, outro ponto negativo e tal. Nós sabemos, sempre fazemos aqui do meio, né? Então, sempre vamos ter assim, sai do positivo para o negativo. Então, assim, né? Ligando 2, 2 e 2. E no meio a gente aponta a setinha, né? Certo? Tá apontando pro negativo, né? Onde está entrando a carga. E a gente simula aqui que demonstra, né, que tá saindo do positivo. Então a gente coloca aqui, né? Para representar, não necessariamente no topo, né? Dessa reta aí, dessa curva. Mas pode ser no meio, que nem tá aqui. Tá? Tá saindo do X. E aqui a gente faz outras, né? 3. E tá
entrando no negativo, tá? Certo? Então, para a gente desenhar linhas de força, a gente sempre faz isso. Vou dizer novamente, aqui, ó. Positivo, negativo. Vamos fazer 4 linhas, sem demonstrar as setas ainda. 4 para cá e depois a gente faz 3 aqui. Uma no meio, 3, 3. E a partir disso, a gente vai indicar as setas agora. Vou fazer até de outra cor. Aqui no meio. Tá indo lá pra cá, aqui tá saindo também, tá saindo e aqui tá entrando. Isso são as linhas de força, ok? Uma coisa importante, né, a observação é, quanto mais linhas, maior, vou colocar assim, maior o campo elétrico, ok? E quanto maior a distância entre essas linhas aqui, distância entre as linhas, já é inverso, né? Quanto maior a distância, menos intenso, menor intensidade do campo, né? Da força. Tá? É bem claro, né? Isso, né? Quanto mais juntas, maior a intensidade. Quanto mais afastada, menor a intensidade dessas forças, né? Já quanto mais linhas, maior o campo elétrico, ok? Qual outra coisa importante, né, de se dizer aqui é em relação à intensidade, né, e também, por exemplo, aqui, positivo, né? Aqui nós temos 3 linhas. Aqui nós temos deixa eu ver, 5 linhas. 5 linhas, tá? Positivo sempre vai estar como? Saindo, tá? Saindo, então a seta é para fora. Seta para fora, aqui também. Para fora. Para fora. Qual é mais intenso dessas duas cargas? A primeira ou a segunda? Essa aqui tem o maior. Esse não. Maior campo elétrico, né? Porque ela tem mais linhas, certo? Agora, se fosse negativo aqui e negativo aqui e tivéssemos outras 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 também, só que negativo, né? Nós vamos ter as setas apontadas para dentro, né? Porque está entrando aqui, certo? Para dentro, tá? E esse é mais, o campo elétrico é maior aqui, tá? Certinho? Tudo isso aí é dentro do conteúdo de campo elétrico gerado por uma força uniforme, ou seja, em um ponto, tá? Agora nós vamos ver um pouquinho sobre o campo elétrico uniforme, que são em placas. Então, se perguntarem, por exemplo, para calcular o campo elétrico aqui nesse ponto P, você sempre vai falar assim, calcular, né? Apontar a seta, né? Tangente, né? A linha e no sentido delas. Por exemplo, aqui, se a linha tá aqui, ó, nessa direção, então vai ser tangente a linha e tá nesse sentido, né? Saindo, por exemplo, aqui é mais. E no sentido dela. Então, campo elétrico nesse ponto P, o vetor, né, desse campo elétrico nesse ponto P é tangente a linha, e no sentido dela. Vou até colocar aqui, ó, tangente a linha e no sentido dela. Ok? Agora sim nós vamos para o céu.
Nosso próximo assunto aqui, né, como já havíamos dito, é a questão realmente aqui do campo elétrico, né? Campo elétrico gerado por uma força, por um campo, né? Por uma força uniforme. Uniforme, quando estamos falando de uniforme, quer dizer que são placas. Então, vamos desenhar as chamadas placas, né? Não pontos. Então, vamos ter duas placas, necessariamente tem que ter duas placas, uma com sinal positivo, tá? Positivo, positivo, positivo. Fiz 4, né? Negativo, negativo, negativo. 4 do outro lado, ok? Então, essas forças, essas linhas sempre vão ter que ter a mesma distância, né, entre elas, por exemplo. Essa daqui tem que ter a mesma distância dessa para essa, tá? E essa para essa, e essa para essa. Então, aqui, diferentemente das dos pontos, as linhas não são curvadas, as linhas têm que ser paralelas, têm que ser retas, paralelas e com distâncias iguais uma da outra, tá ok? E como já havíamos dito, sempre no sentido da positiva para a negativa, tá? Positivo para negativo. Então, tá entrando nessa negativa aqui. Em alguma questão, pode estar falando, essas linhas paralelas e equidistantes. Elas quer dizer que está se tratando de campo elétrico de uma força uniforme mesmo, tá? Aqui a gente não vai poder usar a fórmula nem de força, né? Que nós já vimos, que a força vai ser igual a K, né? Módulo das forças das cargas dividido por distância ao quadrado, tá? Essa aqui é duas fórmulas, a fórmula de força e a fórmula de energia, tá? Fórmula de energia que ela é simplificada, né? Só é a constante pela o módulo de uma carga, tá? Então, essas cargas aqui dividido por D ao quadrado. Então, não vamos poder, essa aqui é da força, tá? Essa aqui é da energia elétrica, força e energia elétrica. E o que vai acontecer aqui? Não vamos poder utilizar nenhuma delas. Por quê? Porque a distância é igual. Então, se a distância vai ser sempre igual, a gente não vai utilizar isso, tá? Então, a gente descarta essa fórmula e descarta essa fórmula para o caso de campo elétrico uniforme. O que a gente pode usar aqui? A gente vai usar a fórmula de energia elétrica. A gente vai usar a fórmula de FEC, que é força elétrica igual a energia elétrica multiplicado pela carga, tá? FEC. FEC. A gente vai utilizar essa fórmula. Vou colocar em destaque, tá? Pra gente conseguir visualizar que é essa fórmula e não as que vimos até agora. A diferença, né, de uma aqui da fórmula aqui pontiforme e uniforme, tá? Energia e força, ok? Aí só pra gente destacar aqui, né? Essa aqui é pontiforme e essa aqui uniforme. Fórmulas diferentes. Haja vista que a força uniforme, campo elétrico gerado por uma força uniforme, não terá diferença de distância, né? Então, qual a outra questão que devemos precisar aqui, né? Que se a gente abandonar, por exemplo, uma carga aqui, né? Uma carga positiva e uma carga negativa aqui. Vamos colocar aqui. Tá? Então, aqui nós vamos ter uma carga positiva e uma carga negativa. Vai em que direção e sentido essa carga vai, se a gente abandonou ela aí. A carga positiva, né, tendência é ir no sentido da negativa. A carga negativa,
ela tem tendência a ser atraída pela carga positiva, não é? Que nós vemos aqui a questão de atração, repulsão e reação. Vai ser atraída, a carga positiva vai ser atraída pela negativa e vai ter repulsão pela carga positiva, ao mesmo tempo que a negativa vai ter atração pela positiva e a negativa ter repulsão pela negativa. Então, aqui nós já começamos a ver a questão de os opostos se atraem, né? Então, a energia, cada um aí se difere em um pouco. Qual é a conclusão, né? Nós podemos inferir a partir dessas questões que tanto força e energia, elas vão ter vetores no mesmo sentido e direção, tá? Mesmo sentido e direção. Minto, pode ter mesmo sentido, mesma direção, vai ter a mesma direção, mas pode ter sentidos opostos, tá? Sentidos opostos. Na próxima aula, nós vamos ver um pouquinho sobre esse material de que demonstra um pouco dessas relações, né? Da eletrodinâmica, no caso, nós vamos ver na aula de eletrodinâmica, é um brinquedinho bem interessante, tá? Pra gente visualizar isso aqui, ok?